Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Amados, para quem vai nos assistir em casa, a lição que nós vamos lecionar hoje é a lição número 7. O povo de Deus deve se apartar do mal. E a classe para a qual estou lecionando é a classe Remidos do Senhor. Classe Remidos do Senhor. Amém. Meus amados, esta é uma lição que ela vai falar um pouco daquilo que Deus exige de mim, de você, exige do seu povo, né? Eu gosto muito de falar em cima dos objetivos. Isso está na sua lição aí. Tem na sua lição? Tem. O objetivo geral está escrito aí? Está escrito? Não, né? Então, o objetivo geral está escrito assim: compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Agora, os objetivos específicos. Primeiro, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Segundo, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. Terceiro, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o seu povo. Tá bom, meus amados? Hoje há um debate muito grande sobre isso, sobre o porte do crente, como ele deve se comportar, o que ele deve fazer ou não deve fazer, o que ele deve vestir ou não deve vestir. Esta é uma parte do processo, né? A vida cristã, ela se compreende em muitas outras coisas além disto. Claro que a partir do momento que o crente, o servo de Deus, assume um compromisso com Deus, ele está assumindo um compromisso de ser a diferença no mundo corrompido. Então, o papel do crente é combater diariamente a si mesmo os seus desejos, né? Os desejos da carne, né? Os desejos pecaminosos, e evitar que o mal tome espaço na sua vida. Para isso, o servo de Deus precisa se aproximar cada vez mais do Criador. Nós estaremos vendo nesta manhã, nesta lição de hoje, sobre esse assunto. A introdução diz assim: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Ou seja, todos sabem que entre os anos 587 a.C., Jerusalém foi invadida pelos babilônios e os filhos de Israel foram deportados para a Babilônia, e lá eles viveram por mais de 70 anos. Sua cultura, a escrita, o idioma quase foram extintos devido ao tempo que eles passaram no exílio, em cativeiro. Quando os filhos de Israel voltaram a Jerusalém novamente, precisou de intérpretes para que eles pudessem compreender a lei sagrada, a escritura sagrada, que era escrita em hebraico, mas a geração que nasceu no cativeiro, eles aprenderam um outro idioma e eles não compreendiam o hebraico. Então Israel quase perdeu a sua identidade, quase perdeu a sua cultura, quase perdeu o seu idioma, quase perdeu a sua moral, a sua honra como nação.
durante os 70 anos do cativeiro. Para entender essa questão de Israel, que a gente vai estudar durante a lição, sobre a separação, né? Eles tinham que fazer a separação deles entre outros povos. É interessante a gente saber que eles não tinham ainda, eles estavam se reerguendo, né? Eles estavam se construindo como uma sociedade. Isso. A gente conhece Israel como um povo de Deus, né? Nós cristãos sabemos que Israel era um povo de Deus, mas naquela época eles ainda tinham essa questão que eles eram uma sociedade naquele período. Eles eram como se fosse um país, né? Eles estavam se reerguendo, tinham leis, eles tinham políticas, mais diferente do que nós vemos hoje. Por exemplo, o Brasil é um país laico. Sim. Israel era um país teocrático. Eles professavam uma fé. Todos acreditavam em Deus, todos seguiam aquilo que Deus já tinha designado para eles. Sim. Então, por isso eles não podiam se misturar, quando a gente vai ver durante a lição que eles fazem mesmo essa separação entre os povos. Por quê? Porque lá na Babilônia, Deus disse para eles, lá na Babilônia eles se misturaram, né? Eles se casaram com estrangeiros, eles tiveram filhos com estrangeiros, eles falaram a língua dos estrangeiros, mas agora na sociedade que eles estão construindo de acordo com o que Deus deixaram para eles não podiam se misturar, porque eles professavam aquilo que Deus tinha determinado para eles. Era uma sociedade teocrática. É exatamente isso que a irmã Kennedy está falando, que a nação de Israel era uma nação diferente das demais. Ela era uma nação que foi criada tendo o próprio Deus como o seu tutor, né? Depois veio os reinos, né? Os reinos que foi clamado pela nação, né? Quem conduzia inicialmente a nação de Israel era o líder religioso. Ele era tanto o líder religioso da nação e também era o líder que cuidava do povo, das necessidades do povo. Isso fica tão claro, né, que o primeiro rei de Israel quem instituiu foi Deus. Né? O povo clamou pelo rei. Isso, o povo clamou o rei, nós queremos um rei como as demais nações. Mas quem atendia as necessidades deles naquele momento era Saul, então ele foi instituído. Aí Deus concedeu e nomeou um novo rei, um rei chamado Saul, foi o primeiro rei de Israel. Né? Interessante isso aí. Então, como Israel, a nossa irmã explicou aí um pouco desse contexto, como Israel era uma nação que ela era uma nação que tinha Deus como tutor, que tem Deus como tutor, ela precisava agora se restabelecer novamente esse pensamento, porque lá na Babilônia, eles, além de não poder usufruir a sua cultura, eles passaram a adorar outros deuses, passaram a ter outros costumes, passaram a ter outros tipos de relacionamento, né? Então, agora eles precisavam ser purificados disso tudo. Isso que a lição vai tratar nesta manhã, que a purificação de Israel, ela traz uma mensagem para a igreja de Cristo hoje, que a igreja de Cristo, ela precisa ter uma postura frente à sociedade diferente do que a sociedade está pregando. A igreja não pode viver o que a sociedade está vivendo lá fora. Uma vida promíscua, mergulhada no pecado. Então Israel precisava se libertar daquilo tudo, precisava se purificar daquilo tudo, e serve como espelho para nós, servos de Deus atuais. Nós precisamos viver uma vida separada de uma sociedade corrompida. Podemos estar no meio da sociedade, nós podemos trabalhar, negociar, viver, ter amigos, mas nós precisamos saber a quem servimos, a quem obedecemos. E se nós fizermos isso, podemos viver normalmente entre as pessoas, cumprimentá-las, dar bom dia, boa tarde, ser amigo até das pessoas, mas não se misturar nas suas práticas. Concorda comigo? Consegue entender? O primeiro ponto diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Aí era um outro contexto, tá? Nós vamos entender aqui. Somente os judeus que eram descendentes de Judá, tá? A nação de Israel
era composta por 12 tribos. E os descendentes de Judá, da tribo de Judá, deveriam voltar para Judá. Vamos lá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova da sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Tá? Êxodo 2, capítulo 2, do verso 59 a 62. Alguém pode ler Êxodo capítulo 2, 59 a 62, para a gente ter uma ideia melhor do que aconteceu? Quem achar pode ler, por favor. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Ime. Porém não puderam mostrar a casa dos seus pais e sua linhagem se de Israel era. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundo foram rejeitados. Então, eles foram rejeitados, não puderam retornar para Judá, porque eles não faziam parte das genealogias dos descendentes de Judá. Então eles foram rejeitados porque já era uma mistura de gente. Já era uma mistura de gente que tinha costumes diferentes e eles não podiam retornar para Judá, né? Os judeus mestiços nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que se comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão das luzes com as trevas, tá certo? A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura, não israelita, e queriam acompanhá-los, e foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Olha, o primeiro exemplo que nós tivemos disso, dessa mistura, aqui o pessoal, o comentarista está se referindo à saída dos filhos de Israel do Egito. O que aconteceu? Foi uma mistura de pessoas no meio que queriam ir com o israelita para a terra prometida. Foi aceito que eles fossem também. O faraó também não se interferiu nisso, mas quando chegou no deserto, que Moisés foi ao monte orar e Deus preparar a tábua dos 10 mandamentos para Moisés, quando Moisés volta, Moisés encontra um bezerro de ouro. Por quê? Essa gente acreditava nessa divindade de bezerro. Eles tinham essa divindade. E quando Moisés demorou mais de 20 dias, 30 dias para retornar, eles conseguiram convencer Arão que Moisés tinha morrido. E Josué, o general, Josué também sumiu. Então, Moisés morreu, nós estamos sem direção, vamos fazer um bezerro de ouro e vamos celebrar este bezerro de ouro, porque foi esse bezerro que nos tirou da terra da escravidão. Quando Moisés chega,
Moisés está chegando a uma distância não muito longe do arraial do israelita. Ele fala: ouço alarido. Josué falou: ouço alarido como alarido de guerra. Moisés, preste atenção naquele barulho e disse: não, isso não é alarido de guerra. O povo está com outro comportamento. Quando Moisés chega lá, tem um bezerro de ouro, o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés ficou estressado, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, e depois ele teve que retornar lá para Deus fazer outro, que eram os 10 mandamentos que ia dirigir a nação espiritualmente. Era parte das leis que eram dirigidas para Israel, que servia como orientação espiritual para o povo e também civil, porque nos 10 mandamentos dizia: não cobiçarás nada do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem a fazenda do teu próximo. Então, eram leis que tanto orientariam os israelitas espiritualmente, mas também civilmente, né? Aconteceu esse episódio que tem aqui um registro em Números capítulo 11, verso 4. Alguém pode ler, se alguém achar? Números 11, 4. E o povo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel moraram e tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então, eles passaram a ter dificuldade na caminhada, né? Tem alguém batendo ali. Eles passaram a ter dificuldade na caminhada e começaram a murmurar, com medo de ficar com fome, ter ausência de suprimento. As pessoas também murmuraram ao Senhor. Outro sim, a Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mateus 7, verso 14. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, verso 7. Amados, nós precisamos não ir ao extremo também. Há um extremo a respeito da quantidade e da qualidade. Deus não está rejeitando aqui a quantidade, né? Há sempre uma ênfase nisso. A quantidade, vamos facilitar para que a igreja encha, né? Vamos fazer algumas concessões, vamos permitir algumas coisas que antes não se podia, mas agora nós podemos aceitar, para que a igreja tenha gente, né? Esse é um pensamento ruim e não é um pensamento de Deus. Por quê? Quando eu dou ênfase a esse tipo de pensamento, eu quero o lucro disso. Eu quero o lucro que essas pessoas podem gerar. Eu não estou preocupado com a alma dessas pessoas. Eu não estou preocupado se elas vão ser salvas ou não. Certo dia me contaram uma situação de uma pessoa que foi em uma determinada igreja que explora muito essa parte. E a pessoa disse ao ministrante, depois que terminou o trabalho: eu queria que o senhor fosse na minha casa. Eu e meu marido não estamos bem. Nós estamos passando por problema. Se o senhor fosse dar um conselho para a gente, para mim, para o meu marido, para que a gente venha se acertar, para que não precise acontecer o pior, a separação e o divórcio. E aquele ministrante disse: o mesmo poder que Deus me deu para poder resolver essa questão,
reclama, ele também te dá na sua cara. Você mesmo resolveu o seu problema. E aquele ministrante não foi nem conversar e nem saber o que estava acontecendo. Porque a visão daquela pessoa é aquele grupo de pessoas que aparecem ali. E daquele número de pessoas retirar algum lucro, algum proveito. Mas a verdadeira igreja é aquela que recebe, acolhe, ampara e cuida. De acompanhar o ser humano nos seus problemas, nas suas dificuldades, é difícil. Alguém chega com você com um problema familiar, alguém chega com você com um problema de financeiro, alguém chega com você com um problema de enfermidade, alguém chega para você com outros problemas mais. Mas esse atual modelo de ajuntamento está de olho na quantidade pelo lucro, mas não está de olho na quantidade para poder conduzir essa alma ao Criador, para que essa alma possa ser salva. É essa confusão que está entrando na mente de muita gente. Até os próprios alguns que estão no nosso meio, estão interpretando dessa forma, não no modelo que tais estão. Eles entendem que esse modelo de obediência, de guardar a palavra, é um modelo arcaico e ultrapassado. Mas é esse modelo que traz sustentação. Se você não tem uma firmeza de fé, se você não tem um direcionamento na sua vida, você vai estar escolhendo sempre uma opção e nunca vai achar a opção certa. Então você precisa, o que Deus mostrou? Que um homem e uma mulher devem casar-se e em matrimônio gerarem filhos e ter uma família. O que a sociedade atual prega? O que os intelectuais atuais pregam? Que família pode ser qualquer coisa. Não. A família instituída por Deus é um homem, uma mulher, e deles nascerem uma nova geração, para gerarem novas famílias. Uma nação não é uma nação estruturada se ela não tiver como base uma família. Bendito seja o nome do Senhor. E essa mistura de gente fez com que Israel tivesse prejuízo na caminhada no deserto. E agora, como é que ficou? Vem comigo aqui. Esses 650 pessoas foram rejeitadas. Pensa no sentimento agora, que essas pessoas, eles selaram ao longo do tempo amizade, sentimento pelo outro, laços familiares. Mesmo que houvesse culturas diferentes, mas os laços familiares ficaram ali. Mas agora, essas pessoas não se enquadraram na linhagem da tribo de Judá e foram rejeitadas 650 pessoas. Pensa na angústia naquele momento, no choro, em ter que se despedir. É a mesma coisa se você estiver vivendo num país, você for estrangeiro, por exemplo, você está lá. Você é aceito porque há acordos internacionais. Mas se em algum momento esses acordos forem quebrados, você é intruso. Você não pode ficar lá. Você não pode nem se casar com ninguém de lá. Então as leis que estão no país hoje fazem com que povos de pensamentos diferentes, asiáticos, casa com o ocidental, o árabe casa. O árabe é pior. Ele tem que mudar o país dele se ele quiser casar com outra pessoa. Porque se casar com um estrangeiro, vai ter casa. As brasileiras, tem história aí de brasileiras casadas com árabe aí. Mas quando tem um conflito familiar, elas têm que vir embora só com aquilo que foi para lá. Não pode trazer nada de lá para cá. São costumes, são diretrizes de cada nação. E aqui, sim. Se a gente for olhar a questão da igreja no tempo da graça, já na igreja primitiva, esse fundamento é o mesmo. É o mesmo. Quando a palavra de Deus diz que a igreja primitiva, eles se ajudavam, o que tinha mais, ele tirava e dava para aquele que tinha menos,
eles ajudavam as viúvas, ajudavam os necessitados, e eles tinham tudo em comum. É a mesma coisa que Israel. Deus não queria que Israel se misturasse, porque Ele queria que eles tivessem tudo em comum. E agora a igreja primitiva também. Aqueles que chegavam na igreja primitiva, eles se adequavam à igreja primitiva e eles tinham tudo em comum. Eles tinham os pensamentos iguais, eram piedosos, ajudavam uns aos outros, estavam preocupados com o seu irmão, né? Estavam preocupados com aqueles que estavam ali congregando. Porque se você for na história que a nossa irmã está falando, eles tinham tudo em comum, porque eles concordavam com o mesmo pensamento, com a mesma diretriz, que achavam que aquilo era importante para eles. Outro sim nós queremos esclarecer aqui que Deus não excluía as pessoas. Havia também uma lei instituída pelo próprio Deus, a lei que dava guarida ao estrangeiro. Isso antes de Israel ser instituído. O próprio Moisés, ele falou ao povo de Israel, por intermédio de Deus, que quando o estrangeiro quisesse ficar entre os israelitas, ele devia passar pelo mesmo procedimento. Ele deveria ser circuncidado segundo as leis. E esse foi o problema dos samaritanos, que a gente vai ver daqui a pouco. Eles não queriam deixar essas... Poderiam ficar, mas tinham que aceitar os samaritanos. É a mesma coisa. Por exemplo, alguém quer aceitar Jesus como Salvador. Não é nós que vamos se adaptar para poder se enquadrar no desejo daquela pessoa que quer aceitar Jesus. Olha, eu vou aceitar Jesus, mas eu quero continuar com as minhas práticas, com meus costumes, com as minhas coisas, eu quero continuar. Não, é quem deseja aceitar a Cristo no meio de um povo cristão é que precisa se adequar aqui, se adequar ao ensinamento da palavra de Deus. E é essa confusão que está acontecendo nos dias atuais. Ao invés da igreja manter algumas, que se diz igreja, manter a postura ali, obedecendo a palavra de Deus, não, é modificar o seu comportamento para atender aquele público. Ao invés da palavra transformar aquele público de pessoa, não, é a igreja que quer ser transformada para poder atender os caprichos das pessoas. Isso é contraditório. Isso Deus não agrada a Deus. Isso não agrada ao Senhor. Para frente. Segundo ponto, vou pedir a nossa irmã Kennedy de ler o segundo ponto do meu item. Deus não aceitaram? Isso. Deus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Assíria. Por ordem do rei da Assíria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Posteriormente, o rei da Assíria enviou-lhes os sacerdotes dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Então, aqui nós temos um fato que ocorreu no ano 721 a.C. Que os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã, ou seja, pessoas com costumes diferentes, com práticas diferentes, com entendimentos diferentes daquilo que Deus estava propondo para a salvação do homem. Eu penso, segundo a palavra de Deus, que Deus não está pedindo nada demais do homem. Não tem coisa melhor que você respeitar o próximo, né, seu irmão? Não tem coisa melhor do que você tratar o próximo com respeito. Não tem coisa melhor do que você ser uma pessoa amistosa com as pessoas. Não é verdade? Agora, quando você se direciona a Deus, você precisa aceitar a sua condição. Qual é a condição de Deus? Ser santo porque eu sou santo. E para nós sermos santos, porque Deus é santo, nós vamos ter que praticar algumas coisas.
Só que os samaritanos eram uma mistura de gente que eles aceitaram os ensinamentos conforme havia na palavra de Deus. Olha, porque aqui, no outro ponto do texto diz: posteriormente o rei da Assíria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Ou seja, mesmo que os filhos de Israel havia retornado, mesmo que eles haviam passado por isso tudo, havia um controle do governante, mas o governante entendia que era necessário mandar o sacerdote conforme era a crença daquele povo. O sacerdote foi enviado. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam os seus deuses. É o que nós estamos vendo na atualidade. Esse dia eu estava conversando com um grupo de pessoas e estava dizendo: nós estamos vivendo um tempo em que nós clamamos por Deus, sentimos um pouco da sua graça, mas não sentimos o tudo. Nós sentimos só uma faísca. Eu acho que Deus só joga uma faísca, porque se ele chegar mesmo, as coisas mudam. Então estamos vivendo esse tempo. Essa gente, eles serviam a Deus, mas queriam continuar com suas práticas. E nós estamos vivendo o mesmo processo nos dias atuais, em que as pessoas querem ter um título de cristão, mas continuarem com suas práticas. Mas o pior disso tudo não é as pessoas lá de fora que não têm envolvimento cristão. O pior disso tudo é o crente dentro da nossa casa apoiar esse tipo de comportamento. Quando o crente dentro de casa ele apoia esse tipo de comportamento, ele é uma ferramenta do diabo dentro da casa de Deus. Infelizmente a palavra é um pouco forte, mas ele é o infiltrado do inimigo dentro da casa de Deus, concordando com essas práticas. Isso significa que esse crente, ele não é um leitor fiel da Bíblia. Porque se ele for um leitor fiel da palavra de Deus, ele vai encontrar aqui que, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que se afastar das práticas do pecado. Vou falar um negócio aqui que é forte. Tá? Que vocês são todos casados aqui. Não é verdade? Vou falar um negócio para vocês que são fortes aqui. Você dividiria a sua esposa com alguém? Com outra pessoa? Mas já tem cristão que aceita. Você dividiria o seu marido